Uma tal beleza de fama mundial, aliada a um clima tão hostil do homem, é fatal. E justamente esse solo mortífero que trago comigo por nascimento é minha terra. Estou mais em casa nessa cidade letal e nessa região letal do que outros. Mesmo que hoje caminhe pela cidade pensando que ela não tem nada a ver comigo, porque não quero ter nada a ver com ela, porque há muito tempo não quero ter coisa nenhuma a ver com ela. Tudo que trago dentro de mim e em mim provém dela, de tal modo que eu e a cidade temos uma relação eterna, indissolúvel, ainda que horrorosa. Sim, pois tudo que trago dentro de mim está de fato relacionado à cidade e à sua paisagem. Remonta a ambas. Pouco importa o que eu pense ou faça, minha consciência desse fato apenas se intensifica cada vez mais. E um dia será tão grande que a consciência disso, vai me matar. Tudo o que trago em mim está à mercê dessa cidade, que é minha origem. Fala pessoal, eu sou Francis Marques Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer apenas uma indicação de leitura e apenas uma breve impressão de leitura deste grande livro, desse maravilhoso livro do Thomas Bernhard, esse austríaco muito conceituado, muito reconhecido pela sua literatura, ele que foi um dramaturgo, ele escreveu memórias, né? Esse livro é um livro de memórias e eu amo ler memórias dessas pessoas que foram tão importantes para a cultura mundial. E aqui está a foto, né, do Thomas Bernhard, cara, muito bonitão, galã, e amei de verdade ter lido Origem, esse livro que é a reunião de 5 relatos autobiográficos, né, que vão narrar desde a infância do autor até a sua adolescência e juventude, ali aos 20 anos, em Salzburgo, na Áustria. E ler esse livro me deixou impactado, de verdade. Além de ser completamente diferente a estrutura dele, porque não tem parágrafos, tá? Se você acha que o Saramago ele quebra as leis, né, da escrita, esse cara aqui ele não respeita de maneira alguma essas normas, porque não tem parágrafos. Você passa folhas e folhas e não vai haver parágrafos. Ele obriga você a continuar lendo. E as frases dele, os períodos que ele compõe são gigantescos, né? Então daí você vê o domínio do autor sobre a escrita. É um livro sombrio, é um livro melancólico, é um livro que fala sobre guerra, porque o Thomas Bernhard ele vivenciou a Segunda Guerra, vai contar as suas lembranças desses acontecimentos, né? E também os problemas que ele tinha com a mãe, ele não se dava bem com a mãe dele, nem com o padrasto. Ele era obcecado pelo avô dele, vamos dizer assim, né? Ele tinha verdadeira idolatria pelo avô, que era um anarquista, que não gostava da igreja também, e que escrevia e que lia muito, e isso marcou o Thomas Bernhard. E essa cidade, como eu li no começo do vídeo, ele tem uma relação de ódio por essa cidade. E você vê ao longo da escrita dele como se fosse amargura que ele carrega, sabe? Como se fosse raiva, decepção, ódio mesmo. Ele que vivenciou o nazismo e que viveu todo o conservadorismo da igreja, porque ele estudou em igreja católica. Então há uma parte aqui que se retira a foto de Hitler e se coloca a imagem de Jesus, né? Ou um crucifixo. Então ele viveu debaixo do nazismo e do conservadorismo cristão. E ele vai falar aqui sobre várias situações. O que eu mais gostei nesse livro foram os 2 últimos capítulos, que ele vai falar sobre a internação dele num sanatório, porque ele teve um problema de saúde que ele adquiriu trabalhando numa conveniênciazinha da cidade. E ele não trata muito bem, né, desse resfriado e acaba virando uma pneumonia e finalmente uma tuberculose. E lá nesse sanatório ele vai ter contato pela primeira vez com a obra de Dostoiévski. Ele vai ler Os Demônios de Dostoiévski e ele vai ser impactado pela escrita do Dostoiévski. E ele diz que quando termina de ler o livro do russo, ele se sente órfão. Sabe quando você lê um livro maravilhoso, um livro impactante, e você depois não sabe o que vai fazer da sua vida?
você fica meses, semanas pensando naquilo que você acabou de ler. E parece que nada que você pega para ler, você consegue dar continuidade, né? De tão impactado que você ficou pela obra anterior. E isso aconteceu com o Thomas. E, gente, a maneira com que ele fala do hospital, né? Ele fala sobre os médicos, como eles são indiferentes, como parece que eles não se importam com os pacientes, né? São frios. E ele fala também sobre esse hábito de leitura que ele pegou ali no sanatório. Ele nem sempre foi um bom estudante, ele nem sempre foi um bom filho também, né? Ele é muito cru. E por mais que ele fale de coisas tristes e pesadas, a poética da escrita desse cara torna tudo muito bonito, sabe? Ele usa um artifício de repetição, mas ainda que ele repita algumas coisas que ele fala, não fica redundante, né? É o estilo dele, fica bonito. Foi a impressão que eu tive, que ainda que ele use da repetição, isso nem fica cansativo e não fica enfadonho também, não perde o estilo, não perde a elegância. Pelo contrário, eu tive bastante essa impressão. E o que mais me marcou foi ele conseguir fazer de um assunto tão triste, né? Ele falar da Segunda Guerra, falar sobre o nazismo, sobre as mortes, sobre essa relação de ódio que ele tinha com essa cidade, onde nada acontecia, sobre essa sua infância problemática com a mãe. Ele abandona os estudos de música que ele tinha começado, né? Ele abandona a escola também. E é isso, não tem muito o que falar sobre esse livro, sabe? Só lendo. É um tipo de livro que não tem nem como você fazer uma resenha, apenas uma indicação de leitura. O que mais gostei, de fato, no livro A Origem, do Thomas Bernard, foi sua escrita. Muito estilosa, muito sofisticada. Esses períodos longos que ele usa, né, que obriga você a continuar lendo. E é tão prolixo, mas é tão gostoso de ler, sabe? É um livro para reler. Eu me lembro que quando eu estava travado, assim, na minha escrita, quando eu comecei a ler isso daqui, destravei, sabe? Então, é uma experiência que vale a pena. Eu nunca tinha lido nada do Thomas Bernard e depois de ler A Origem, eu coloquei tudo que ele tem aqui no Brasil no carrinho e pretendo em breve comprar as outras obras dele. Tem um livro muito conhecido dele que é O Náufrago e pretendo ler em breve também. Mas a escrita do Thomas Bernard para mim foi um presente, foi surpreendente e eu recomendo que se você não leu nada dele, você possa ler e se você tiver estômago para começar pela Origem, não perca tempo. Temos 5 relatos autobiográficos aqui e que são impactantes, de verdade, impactantes. E aí, pessoal, apenas uma indicação de leitura do Thomas Bernard. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, beijo no coração e até a próxima. Valeu!